E aí galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Rafael Martins do Na Bolsa com Rafa. Vamos falar hoje sobre linha de tendência, né? LTA ou LTB, linha de tendência de alta ou linha de tendência de baixa. O que é, como ela se forma, como identificá-la. Essa é a nossa terceira aula do nosso projetinho aqui, do Rafa. Como sabem, os nossos vídeos serão sempre curtos, mas sem deixar de prestar a informação necessária e de qualidade. Então vamos lá começar a nossa mini aula de hoje. Linhas de tendência, LTA ou LTB. O que são e como elas se formam? Então, uma linha de tendência, nós podemos resumi-las como basicamente como suportes, né? Suporte ou resistências diagonais, ao invés delas se formarem de forma horizontal, uma linha reta como a gente traça suporte e resistência da forma comum. As LTAs ou LTBs, elas se formam, são as linhas de tendência diagonais. No caso da LTA, uma linha de tendência de alta, fundos mais altos, né? Toda vez que se marca fundos mais altos, dois fundos mais altos você já consegue marcar uma LTA. Ao contrário, dois fundos mais baixos você já consegue marcar um LTB. Então, a linha de tendência de alta, costumeiramente chamada de LTA, se dá através da ligação de pelo menos dois fundos ascendentes, como eu acabei de falar. E a linha de tendência de baixa, costumeiramente chamada de LTB, se dá através da ligação de pelo menos dois topos descendentes. O tamanho da inclinação deve definir a força da tendência. Então, quanto mais inclinada for, mais forte está sendo aquela tendência no momento. E aí entra aquela questão, que é uma dica aqui, de quão saudável é essa linha de tendência de alta ou de baixa. Se ela for muito inclinada, quase que vertical, eu costumo dizer, até se avaliando as leituras que eu já fiz, que ela tende a não ser tão saudável. Ela pode até corrigir rapidamente. Muitas vezes esse tipo de ação é causada por alguma notícia ou alguma informação imediata do mercado. Graficamente a gente não opera notícia, né? Então, para mim, não só para mim, né, mas alguns livros que eu já li, se tende a definir como uma tendência saudável, uma LTA saudável ou uma LTB saudável, que a angulação da sua marcação, da sua projeção, ela tem em torno de 45 graus. Seria algo mais ou menos assim para uma LTA, ou algo mais ou menos assim para um LTB. Às vezes o preço sobe demais, acaba fazendo fundos mais altos, mas ele faz um fundo dessa forma aqui, ó. Ele faz fundos assim, ó. Já sobe de uma vez, aí sei lá, dá uma corrigidinha aqui, algo bem curto, mas volta a subir. Volta a subir bem inclinado. Essa linha fica bem verticalzinha mesmo. E aí já se foi lá, né? Deixa eu apagar essa aqui. Ó, isso aqui é uma linha, um fundo, outro fundo. Tá bem inclinada, então às vezes o desenho aqui pode não ter ficado muito bom, às vezes acontece até de ficar muito mais inclinada do que isso. Então eu nem marco uma linha de tendência
Eu tenho amigos que marcam, vejo muitas pessoas que marcam e até operam esse tipo de coisa, mas eu desconsidero, eu nem marco. Para mim, uma linha de tendência saudável, até para muitas figuras, vamos dizer mais na frente, essa regra também vale um pouco. Ela tem que estar dentro de uma angulação de 45 graus. Você vai ver que sempre que ela tiver com esse padrão, é a dica de hoje, ela vai ser costumeiramente bem respeitada. Você pode levar em consideração uma linha de tendência desse jeito, um canal com esse tipo de inclinação, tanto de alta quanto de baixa. Então vamos voltar aqui. Estamos em o tamanho da inclinação deve definir a força da tendência. Quanto mais vezes o preço tocar esta linha, a LTA ou a LTB, mais forte ela será. Está sendo testada e está marcando o fundo, está marcando. Então quanto mais vezes tocar, assim como acontece também no suporte e na resistência comum, quanto mais vezes ela for tocada, mais forte ela será. Em uma LTA, quando percebemos a formação de um topo mais baixo, significa um enfraquecimento da mesma, podendo indicar um rompimento, uma reversão, uma quebra dessa linha de tendência em breve. Em uma LTB, a mesma coisa, quando percebemos a formação, neste caso agora, de um fundo mais alto, significa um enfraquecimento da mesma, podendo indicar um rompimento, uma reversão em breve. No caso aqui da LTB, a marcação de um fundo mais alto, ficar atento se isso não confirma um pivô de alta, né? Um pequeno pivô ali que vai dar origem ao rompimento dessa LTB, virando o mercado para alta. E no caso da LTA ao contrário, né? Ficar atento se aquele topo mais baixo não vai dar origem a um pivô de baixo que vai marcar a reversão, né? O rompimento daquela linha de tendência de alta, daquele canal de alta. Vamos mostrar alguns exemplos aqui. Temos aqui uma LTA dentro de uma inclinação saudável. O preço vinha subindo e caiu, marcou aqui o primeiro fundo, continuou a subir, continuou a subir, caiu, voltou a subir, ó, e rompeu aqui a cabeça anterior. Não necessariamente vai romper a cabeça anterior, mas é ideal que rompa também esses topinhos aqui na linha de tendência de alta. Rompeu. O que temos aqui? Um fundo mais alto. E assim por diante. Quanto mais vezes esse movimento acontecer, marcou aqui, ele não rompeu o fundo anterior, ele não baixou do fundo anterior e continua subindo. E até rompeu a cabeça do fundo do topo anterior. Melhor do que isso, essa LTA, do que essa confirmação não há. Outro topinho mais alto e assim por diante. Esse foi um exemplo de linha de tendência de alta. Apareceu um pop-upzinho ali que foi um alerta que eu deixo para algumas notícias enquanto estou operando. Então vamos lá. A LTB. A LTB é você inverter aquela figura, é o contrário, na linha de tendência de baixa. Ela é marcada por topos mais baixos. Então temos o preço reagindo aqui. Um topo aqui, andou, rompeu a cabeça desse pivô, o segundo topo aqui, mas mais baixo que o anterior, não esqueça disso. Topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo. Ó, isso aqui é uma linha bem saudável.
inclinação 45 graus, topos mais baixos. Quando que você vai esperar uma reversão aqui desse movimento? Ficar atento à perda desse movimento. Quando o mercado começar a fazer isso daqui, ó. Quando o mercado, ao invés de fazer, vamos dizer que não tinha acontecido essa perna aqui, e aí o mercado veio dessa forma. Opa. Bateu aqui, veio, desculpem o barulho, minha esposa me ligou. Esposa, a gente tem que atender sempre, né? Então vamos lá. Quando que o mercado vai fazer? Tende a fazer uma reversão aqui dessa linha de tendência de baixa. Quando nós tivermos topos mais altos, topos e fundos mais altos, né? O mercado chegou aqui, bateu, enfraqueceu, ele não buscou o fundo anterior. Ele não buscou o fundo anterior, fez um fundinho aqui mais alto. Então vamos ficar espertos, ó, nessa linha aqui. Aí ele volta, pode até vir testar aqui o fundo anterior, que é mais baixo, que é mais alto do que o último. E vai testar essa região aqui para poder passar. Aqui eu posso ter um rompimento quando começar a mostrar esse sinal de fraqueza. Beleza? Se tiverem dúvida aí, pode deixar nos comentários. Vou mostrar um exemplo prático aqui de uma linha de tendência de baixa que foi rompida, se tornando uma linha de tendência de alta. Um exemplo real aqui foi no gráfico do índice futuro, do mini índice futuro, do Infut, um time frame de 60 minutos. Foi na metade de maio esta operação. Então, o que aconteceu aqui? Essa é a linha de tendência de baixa, né? O mercado marcou topo aqui nessa região. Beleza? Após essa marcação de topo, o que o mercado veio a fazer? Marcou um fundo, topo mais baixo que o anterior. A partir desse momento que ele fez topo mais baixo que o anterior, aqui eu já posso marcar, dar início à minha linha de tendência. Beleza? Digamos que o mercado estava aqui, já marquei a linha de tendência aqui, ó. À medida que o mercado vai andando, eu vou aumentando ela. Digamos que depois aqui, vamos seguir essa marcação. Marcou aqui um fundinho mais baixo. O principal aqui é que os topos sejam mais baixos, né? Aqui um topo mais baixo do que o anterior. O que faríamos? Puxaríamos essa linha até aqui e assim por diante. Vai caminhando dessa forma. Topo mais baixo, 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 topo mais baixo. E olha o que aconteceu aqui. O que a gente falou da reversão? Quando que pode indicar o início de uma reversão?
O ativo, quando chegou nesse patamar aqui, o que aconteceu? Ele marcou esse fundo e a pernada seguinte ela não conseguiu ultrapassá-la. Até tentou, mas não conseguiu ultrapassá-la. Acabou deixando um fundo mais alto. O que é fundo mais alto? LTA. Uma linha de tendência de alta. O que a gente já poderia começar a marcar aqui? É que foi muito próximo. Está praticamente no mesmo patamar. Então, aqui já é uma mini LTAzinha. A inclinação não está do jeito que a gente gosta, mas aqui já pode ser uma mini LTAzinha. Aqui tem gente que marca essa LTA aqui bem inclinada, aquele caso que eu falei. Eu não marco. Eu só marco LTAs nesse tipo de patamar aqui, uma inclinação em torno de 45 graus. Eu só marco LTAs e LTBs nesse patamar. Eu só as opero dentro desse range. Então, é isso. Aqui o que aconteceu? Fundo mais alto, testou a cabeça anterior, rompeu. A partir daí, trabalha-se o rompimento dessa linha de tendência de baixa que tínhamos aqui. A regra para LTA é a mesma. Primeiro fundo aqui, segundo fundo aqui, fundo mais alto, terceiro fundo mais alto aqui, nem tocou a linha, ficou distante dela. E assim por diante. Quando ele começar a fazer topo mais baixo, um topo menor do que o topo anterior, quando ele não conseguir romper o topo anterior, quando ele não conseguir romper o topo anterior, quando ele começar a fazer uma perna, digamos que aqui, digamos que não tínhamos isso aqui, certo? E nós tínhamos esse topo aqui, esse topo aqui, esse topo aqui. Ó, aqui foi, ele quase reverteu, aqui tá vendo? Que eu não gosto dessa linha bem inclinada. Aqui ele não teve força para buscar lá. Aqui pra mim não era uma tendência saudável. Mas você ganha dinheiro com isso também. Mas não vem ao caso do que eu estou explicando agora. Tínhamos aqui um topo mais alto, um topo mais alto. Quando que iríamos observar um enfraquecimento para um rompimento para baixo? Se, ao invés de fazer isso, ela fizesse isso aqui, viesse aqui e testasse essa linha desta forma, ou seja, fazendo um topo mais baixo do que o anterior. A probabilidade disso aqui acontecer seria maior, de reverter a tendência, e aí teríamos outra linha de tendência de baixa a traçar. Então é isso, pessoal. Quem tiver dúvida aí, deixa nos comentários. Um abraço para todos. Próxima quarta-feira, uma nova aula. Provavelmente vamos falar sobre pivôs. E depois vamos entrar em alguns padrões técnicos de reversão, entre outros. Então um abraço. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que a gente responde. E até a próxima.